Olá, sexta-feira, muito bom dia! Começando mais um Manhã EPP aqui, com muita alegria na sua companhia, né? Obrigada por você abrir a porta da sua casa, depois de um devocional desse incrível, não sei se você estava aí antes ou entrou agora, mas antes do Manhã EPP tem o programa Vida Devocional aqui ao vivo, né? Com pastores, presbíteros, seminaristas, trazendo sempre um devocional para você já fazer o seu devocional na parte da manhã e levar aquela mensagem, meditar para passar o final do dia bem e também para adorar o Senhor, ter aquele momento de intimidade com Deus, né? A nossa vida devocional é um momento de intimidade com Deus. Então, a gente não pode abrir mão dessa coisa mais preciosa que nós temos na vida. Antes do Manhã EPP, então, tem vida devocional e agora a gente começa o Manhã EPP com um programa recheado de conteúdo, preparado com muito amor e carinho para você. E hoje nós vamos falar de missões até os confins. Acho que você já sabe que todos nós somos missionários, né? Seja orando, seja indo, seja doando. E eu tenho certeza que esse programa vai falar com você em algum momento. Se você já está agindo como missionário, né, vai acrescentar algo na sua vida. Se você ainda não sente que não está agindo ainda como missionário, talvez esse programa possa ser usado para virar uma chavinha dentro de você e você falar assim, ó, nossa, é isso, eu posso fazer isso. Então, fique aqui com a gente, assiste esse programa e também compartilha com mais pessoas. Por que, gente, eu falo isso? Tem muitas pessoas que querem ser missionários, querem descobrir seus dons e talentos para fazer parte do avanço do reino, né? É o maior privilégio da nossa vida fazer parte do avanço do reino. Só que muitas pessoas não sabem nem como, nem onde. Às vezes um programa desse, ele vira aquela chavinha. Então, compartilha aí no seu grupo da igreja, porque o tema de hoje é muito importante, missões até os confins. E nós vamos falar com um convidado muito especial, que tem uma vida de missões, né? Fez missões na China, a gente vai falar um pouco disso também. E é o nosso missionário Carlinhos, tá? Muitas coisas a gente não vai poder falar aqui, mas muitas coisas Deus vai usar para que a gente faça a vontade dele, né? A vocação de Deus, nós temos que saber que ela é pessoal, intransferível, incontestável e comunitária. Pessoal porque ele chama pessoas e não coisas, gente e não instituições. E ao chamar, Deus lança no coração dos seus filhos uma profunda convicção de propósito. A busca por estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que Ele deseja de nós a cada dia. Intransferível, porque o propósito de Deus é único e personalizado. Nós não podemos terceirizar aquilo que Ele põe em nossas mãos para ser feito. A vocação, ela não é um projeto, mas um estilo de vida. Não se baseia em uma lista de tarefas, né? Mas num relacionamento único e pessoal e intransferível com o Pai, como eu falei, né? A vocação, gente, ela é incontestável, pois a voz de Deus ela é clara. Ao chamar, Ele produz em nossos corações uma profunda convicção. E quando fora do seu propósito, incômodo. A sua palavra é comparada à de muitas águas, né? Como fala em Apocalipse 1,15. E ao trovão, como fala em Isaías 33,3. Ele sempre faz ouvir a sua palavra. Quando Deus chama, nós somos tomados pelo desejo de segui-lo e tudo mais só ganha sentido nesse caminho. E por fim, a vocação ela é comunitária, porque ninguém é chamado para individualmente cumprir a missão. Esse é um chamado para toda a igreja. A vocação é um chamado à comunhão para o quê, gente? Para o cumprimento da missão. E o maior testemunho da igreja na terra não é medido por sua capacidade estratégica, estrutural ou tecnológica, mas pela forma como nos amamos e trabalhamos juntos. Que coisa linda meditar nessa mensagem que é
do nosso querido reverendo missionário Ronaldo Lidório, e está lá na página dele para quem quiser buscar mais. Ele é muito referência para a gente como missionário. Está lá na página dele, ronaldo.lidório.com.br, tá bom? E é com muito prazer que eu escolhi essa mensagem dele para começar o nosso Manhã PP aqui, falando de missões até os confins, né? E a cada manhã a gente sabe que a gente tem motivos para louvar a Deus e agradecer a Ele pela sua graça, sua misericórdia, né, nas nossas vidas. O que seria de nós? Me fala. Sem a graça e a misericórdia de Deus. Misericórdia, né? Só de pensar já dá um negócio, né? Como foi falado aí na mensagem. A gente deve encarar cada dia, cada novo dia, como uma bênção e uma dádiva de Deus, né? E assim a gente deve aprender a começar cada dia fazendo o quê? Entregando tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo. Está passando por uma situação difícil? Entrega na mão de Deus e descansa. Quando nós chegamos no limite, que não é mais possível, Deus é Deus do impossível. Você entrega e diz, Senhor, estou largando nas tuas mãos, agora eu vou descansar em ti. Você vai ver o milagre acontecer. Eu falo isso por experiência própria, né? Mas eu creio no Deus que é Deus de impossíveis. Então, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Filho, marido, problemas, contas, o que tiver. Não vamos deixar de trabalhar para pagar as contas, né, gente? Mas, assim, fazer a nossa parte. Quando não tiver mais nada para fazer, entrega na mão dele. Sempre entrega na mão dele, né? Você entendeu? É isso aí. Eu quero convidar você, falando que nós precisamos meditar junto na palavra de Deus. Eu quero convidar você a meditar junto com a gente aqui em Jeremias 14:8, que diz assim: Deus é a esperança em meio à tempestade. Olha aí, sabe quando tudo vem aquela tempestade? Não sei se você já passou por uma tempestade, mas Deus é a esperança, porque não tem o que fazer, né? É tipo agora a guerra acontecendo, né? É muito triste a gente ver essas cenas, a gente precisa orar por todos, todo o povo de Deus espalhado pela terra, mas Deus é a esperança em meio à tempestade, Deus é a nossa esperança em meio à guerra, Deus é a nossa esperança. Está lá em Jeremias 14:8, se você quiser depois parar, fazer mais um devocional pessoal aí, né, você, no seu cantinho, vai aí uma dica do nosso versículo de hoje, tá bom? E eu tô aqui de olho, gente, nos comentários, né? Eu sei que tem muita gente nos acompanhando, a Delva, querida, um beijo, Delva, tá sempre com a gente, o Gabriel Melo, a Joselita, a Luzia, né? E a gente tem 2 links aqui, 2 links, e daqui a pouco eu leio no outro link. Vamos lá para o nosso Stories que Edificam, que nós andamos pelo Instagram e separamos stories que chamaram nossa atenção por edificarem. Vamos ver quais foram os escolhidos? O Felipe Mesquita postou o seguinte: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Daqui a pouco a gente mostra aí na tela, deu uma travadinha, a gente já vai mostrar, mas vamos pensar aqui junto na frase que o Felipe postou, que é o seguinte, ele postou o seguinte: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? É uma pergunta. Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Lucas 18:7, está aí a página aparecendo, o post do Felipe Mesquita, que é Felipe com PH, Felipe é professor, né, é professor, e ele postou aí, né, será que então que Deus não vai fazer justiça a favor do próprio povo que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Lucas 18, será? O que você acha? Pode responder aqui no Manhã EPP, mas depois de ler a passagem aí de Lucas 18:7, né? Porque a gente já sabe essa resposta aí, e a gente sabe que Deus ajuda, né? No tempo dele. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus é sempre socorro, é promessa dele, gente, que ele é socorro bem presente na hora da angústia, mas vale a pena ler. Por que que na Bíblia está escrito assim, né? Exatamente essa pergunta que muitas vezes a gente faz, né? Vamos ser sinceros, a gente faz, nossa, será que Deus não vai socorrer? A gente pensa lá na guerra, né? A gente pensa em tudo isso, mas
É bom meditar na palavra de Deus para a gente ter essas respostas quando essas perguntas vêm. Eu vi outra frase outro dia que diz assim: diante de Deus, todas as perguntas perdem o sentido. Todas as dúvidas perdem o sentido. Isso é maravilhoso, porque Deus é tão perfeito. Todas as dúvidas perdem sentido quando a gente está diante dele, quando a gente busca ele com profundidade. Ele vem, ele supre tudo, mesmo que seja, às vezes, trazendo somente a paz e não a resposta do que a gente está esperando, mas ele traz a paz. Isso é promessa dele, né? Então, diante de Deus, todas as dúvidas e perguntas perdem o sentido. Tá com dúvida? Às vezes ele usa essa dúvida para você se aproximar dele e perguntar, sabia? É, muito bom. Chega lá. Olha só, chega lá pertinho de Deus, né? E o outro stories que chamou nossa atenção foi do Marcos Melo, nosso diretor, que sempre faz devocional aqui de manhã cedo. Quem quiser participar pode entrar, pedir o link, né? Ele escreveu assim, ó, viva contente e grato, que ele postou aí uma parte da Bíblia que diz assim, boa sexta-feira, foi hoje de manhã, e circulou ali, ó, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha aí, que coisa linda. Marcos Melo, com um 0 no final, quem quiser seguir, nosso diretor, tá aí. Histórias que edificaram as nossas vidas, a gente postou e repostou aqui para você, tá bom? E agora a gente vai um pouquinho antes da nossa conversa com o nosso missionário Carlinhos, mostrar quais as notícias que nós separamos aqui para edificar a sua vida, para você ficar por dentro do que está acontecendo, que é uma provinha só, uma degustação do Notícias do Bem, o jornal que vai ao vivo aqui depois que acontece ao vivo aqui depois do Manhã IPP. Vamos lá para as notícias de hoje. Após 2 quedas seguidas, o setor de serviços cresceu 2,4%. Como resultado, muitas empresas estão registrando bons números e investindo em expansão. E o Notícias do Bem visitou uma delas e a gente mostra aqui no Manhã IPP. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor de serviços no Brasil cresceu 2,4% em novembro passado, após 2 meses seguidos de queda. O resultado foi o maior dos últimos 6 anos e o reflexo já pode ser sentido no mercado, que vem registrando aumento na demanda. Um dos exemplos é essa loja Finger que fica no Morumbi, zona oeste de São Paulo, e faz móveis planejados de alto padrão desde 1978. São produtos de qualidade e tecnologia alemã, que oferecem acabamentos diferenciados para cozinha, closet, quarto, banheiro e sala. Já estamos aqui uns 3 anos nesse local, né? Eu já tenho experiência aí, uns 15 anos com móveis. E trabalhar com Finger foi assim, juntou, né, a experiência com móveis assim de qualidade. Eu destaco a Finger no mercado como uma empresa assim, sucesso. Mas por que o sucesso? Ela tem esse cuidado. Eu tenho um contato direto com o dono da fábrica, com o representante daqui. Então, assim, essa comunicação poucas empresas têm no mercado. Muitos querem vender. Mas vender respeitando o cliente, crescendo com mais estrutura, são poucas. Então a Finger é uma parceira que eu tenho, sim, tenho o maior respeito e eu acho também que é recíproco, né? Então, graças a Deus, estamos crescendo, né? A Finger Morumbi também personaliza, monta e instala os móveis nas residências. Uma customização com estilos diferentes, elogiada pelo Edson, que mobiliou o apartamento usando os serviços da empresa. Eu fiquei extremamente satisfeito. Os móveis são de excelente qualidade, os armários todos de excelente qualidade. Os projetistas aqui da Finger são excelentes. Eu me senti como se estivesse num alfaiate sendo feito
uma roupa especial para mim. Ficou perfeito, ficou tudo ótimo. Estou muito feliz. É um apartamento novo que eu tinha comprado e os móveis ficaram perfeitos. Ficou um apartamento muito agradável. Legal. O que o senhor adquiriu? O que o senhor transformou lá? Adquiri todos os móveis possíveis. Sala, cozinha, sala de jantar, os quartos, banheiros, tudo. Todos os armários eu adquiri aqui. Fiz tudo aqui com a Finger. A fábrica da unidade fica no Rio Grande do Sul e é apontada como um dos parques fabris mais modernos da América Latina. Por isso, os móveis têm garantia de até 8 anos. Hoje a Finger ela conta com mais de 42 anos na área, ferragem alemã, temos as dobradiças, né, que é um dos diferenciais nossos, que é Blum. Blum hoje é a melhor que tem no mercado, né? Então hoje nós damos 8 anos de garantia, né, em todo o nosso produto, desde ferragem até a parte da madeira mesmo, né? E nós estamos aqui no Morumbi. Nós não temos nenhuma reclamação por conta desses diferenciais, dessa garantia, desse acompanhamento que a fábrica tem junto com essa unidade. E então, assim, todos os nossos clientes satisfeitos. E na Finger Morumbi, o cliente ainda conta com diferenciais importantes, entre eles pontualidade, atendimento e agilidade no pós-venda. Porque móveis você encontra em muitos lugares. O grande diferencial nosso é essa pontualidade na entrega, esse respeito com o nosso cliente, né? Esse contato que nós temos direto. Muito clientes que compram aqui se tornam amigos, né? Por conta dessa proximidade. Desde eu como proprietário até o último cliente, o último funcionário que tem aqui, todos vão atender da mesma forma, né? É como se estivesse fazendo esses móveis para nós mesmos. Esse carinho, esse cuidado e essa atenção. Olha aí que legal, né? E cada pessoa tem um jeito, um estilo preferido de decorar um ambiente, né? E podendo ser moderno, minimalista, clássico, nórdico, como a gente viu aí, né? Cada cliente é diferente. E a Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. Então a gente falou aí, né, em móveis, em renovar. Se você quiser renovar o seu ambiente, dar aquela mudada, né, você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. E é muito simples. Você pode acessar o site qualivinil.com.br e fazer a sua simulação. Acessa lá qualivinil.com.br, ou também, se você já sabe qual é a cor que você quer, pode ir numa loja pertinho da sua casa, tá bom? Use Qualivinil, inspire-se, transforme, renove. Use Qualivinil, tintas de qualidade que a gente confia, a gente indica aqui. E outra matéria que a gente trouxe do Notícias do Bem foi que no último domingo a editora Ezion fez mais um lançamento e a obra traz uma análise completa de cada um dos livros da Bíblia, incluindo época, linguagem e curiosidades. Confira na reportagem que nós preparamos para você. A obra traz uma visão completa de cada um dos livros da Bíblia. Além da autoria e linguagem usadas, fazem parte das informações as curiosidades quanto à geografia bíblica, cenas históricas e anotações conclusivas sobre a sua mensagem central. Além disso, o estudo também inclui os chamados livros apócrifos, introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento, mas que não integram a lista de textos religiosos aceitos como sendo inspirados por Deus. Eu percebi que, sobretudo os jovens e os neófitos, sobretudo aqueles que saíam da classe, que lá no Nordeste a gente chama classe de catecúmenos, classe dos aprendizes da Bíblia, eles tinham dificuldade de entender a Bíblia. E eu, como professor universitário, eu fui buscar uma forma de
desenvolver uma metodologia que pudesse passar para os meus alunos para eles entenderem a história sagrada. Por quê? Porque a encadernação bíblica, ela é uma encadernação que foi feita histórica, mas ela não é cronológica. Então, eu fui estudar a cronologia bíblica, então peguei autores americanos que tinham estudado a cronologia bíblica por muitos anos, e aí eu fui desenvolvendo esse material todo, naquela época, evidente, com transparência, com apostila, até com mimeógrafo, que você nem conheceu isso, né? E fui colocando ordenamento da história sagrada ao longo dos anos, mais aproximado possível do que os americanos tinham, os especialistas, né, sobretudo Classen e Reed, eles tinham estudado essa cronologia, aí eu comecei a dar as lições em ordem cronológica. Por exemplo, se você estuda o Gênesis, o ideal seria você parar no capítulo 10 e pular para o livro de Jó. Por quê? Porque é um livro patriarcal. Aí você vai encontrar os patriarcas lá no Antigo Testamento, ali no capítulo 10, 12 de Gênesis. O presbítero emérito Gerson Fonteles apresenta o estudo em ordem cronológica, diferente dos índices das Bíblias comuns. A intenção é facilitar o entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor a compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. E aí, por entusiasmo de alguns superintendentes, né, aí eu, que corri o Brasil em várias igrejas, eu fui desenvolvendo. E aí, quando a igreja de Pinheiros se interessou por essa obra, para ajudar na mesma dificuldade de ensinar a Bíblia, né, porque a gente vê que o jovem atual tem dificuldade na leitura e no entendimento da Bíblia. Então, esse manual, ele ajuda muito nisso, e eu tenho sido muito gratificado. Quando a igreja de Pinheiros, eu soube que tinha uma obra missionária fortíssima, então eu senti o desejo do meu coração, conversei com o reverendo Arival, e ele comprou a ideia da editora patrocinar essa edição, e eu cedi todos os direitos autorais para a obra missionária da IPP Pinheiros, e isso me gratificou muito. O lançamento oficial foi durante um dos cultos matutinos e uma aula magna na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando eu gravei o programa de televisão de manhã, me deram 40, eu fiz em 38. Eu espero fazer em 1 minuto e meio. Este livro, Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico, já está disponível aqui na livraria e no site da editora Ezion. São mais de 200 páginas com muitas lições. Aqui neste estudo de Provérbios, por exemplo, você descobre quem foram seus autores, quando foi escrito e personagens importantes. Para comprar o livro é só entrar no nosso site editoresion.com.br para conferir o livro e ver detalhes sobre ele e também garantir com desconto. Hoje é o último dia do desconto de R$ 31,90 por R$ 25,90, então aproveita a oportunidade de garantir o seu livro com preço promocional de lançamento e também você pode vir até a nossa livraria para fazer a sua compra e ver outros livros que nós temos por aqui também. Então, eu sempre ia para a igreja, me apresentava e dizia, olha, você é um soldado, procurei o quartel porque quero serviço. Aí, qual é a sua habilidade? Olha, eu gosto de ensinar, sobretudo às jovens. Então, esse livro foi crescendo ao longo desses 50 anos. Hoje eu tenho uma medalha da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, me homenageando pelos 50 anos de ensino, ininterrupto, né? E com esse material, foi realmente a IPP Pinheiros me coroou, porque eu tenho certeza que ele vai ser de grande utilidade para abençoar pessoas. Não ficou restrito a Fortaleza, né? Agora é uma obra que se espraia pelo Brasil inteiro, né? Através da IP Pinheiros, que tem uma televisão, tem uma rádio. E o lançamento foi muito, muito bom. Eu dei a aula, a classe do Samuel, foi muito, muito bem concorrida. Tive a oportunidade de responder muitos questionamentos e até dei uma aula de uma lição, que era para exatamente mostrar como é que funcionava em sala de aula essa didática desse.
Muito bom, muito bom, muito bom, né? Esse livro realmente, eu estou interessada nele, vou garantir o meu daqui a pouquinho, porque ele é muito bom mesmo. Eu conversei com o presbítero, ele falou que 50 anos na sala de aula, dando aula, ele pegou as dúvidas de sempre, assim, dos alunos e resolveu colocar no livro. Muito bom, tá aí na editoresion.com.br, quem quiser já faça a sua encomenda, tá bom? E agora, gente, vamos lá para uma parte esperada do nosso programa, que é a conversa com o missionário Carlos Silva. 32 anos de casado, ele tem 52 anos, pai da Samela e do Mateus. Ele começou a carreira missionária em janeiro de 1990 em uma base da Organização Missionária de Jovens com a Missão Jocum. Ele foi diretor do Ministério de Evangelização no Rio de Janeiro por 6 anos e, em 96, foi pioneirar a implantação de uma base missionária da Jocum em Goiânia, Goiás, né? E ficou como líder da base até o ano de 2009 e desenvolveu projetos missionários na Inglaterra, Estados Unidos, morou um ano na África do Sul e, com o objetivo de aprender inglês, ele desenvolveu um programa com crianças muçulmanas. E, em 2008, foi para a China para ficar 2 anos e ficaram 7 anos, sendo 3 anos e meio, né, na parte nordeste da China e 3 anos e meio na parte sudeste da China. Ele tem um trabalho focado em adolescentes e jovens. Tem um programa criativo de intercâmbio cultural que desenvolveram com jovens, que é muito legal e proporciona uma aproximação dos jovens e famílias chinesas de uma forma incrível. É presbiteriano e hoje ele é missionário de uma ONG parceira da Jocum da Coreia do Sul. E vão voltar em campo agora no final do ano, por volta de outubro e novembro. E é um prazer enorme, uma honra receber você, missionário Carlinhos, aqui no nosso programa. Quero te dar bom dia, já agradecendo por ter aceitado o nosso convite, vir aqui falar, né? No meio de tanta perseguição e esse trabalho incrível que o senhor desenvolve, aceitar o nosso convite de estar aqui falando conosco. Muito bom dia, missionário. Bom dia, para mim é um privilégio imenso poder estar falando com vocês aqui. Sinto uma honra incrível e eu espero que a gente venha ter um tempo de muita qualidade. Amém, missionário, amém. Eu espero que esse momento realmente possa falar aos nossos corações, que Deus te use como Ele já tem usado muito, né? E, missionário, conta um pouquinho para a gente, eu já li um pouquinho da sua história aqui. Sua conversão aconteceu, só para a gente conhecer um pouquinho mais, sua conversão aconteceu quando você nasceu em berço cristão ou aconteceu no meio do caminho? Então, na verdade, praticamente quase que nasci, né? Minha mãe teve uma experiência com Jesus quando a gente tinha em torno aí de 3 a 4 anos, mas a minha experiência com Jesus veio de fato quando eu estava com meus 14. Olha. E foi uma experiência assim muito contagiante, muito forte, e isso até hoje traz emoção para a gente, né? Porque foi uma experiência muito viva, muito real. Com certeza, com certeza. E pastor, eu ia falar pastor, né? Mas não deixa de ser de cuidar de tantas crianças, né? Enfim. A sua carreira missionária, a gente viu aí tanto trabalho, pastor, tantas pessoas desejam às vezes fazer isso. E como que começou, como que houve esse despertar para fazer essas missões e tão desafiadoras? Digamos que o senhor anda em lugares muito perigosos, né? Então, na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente percebe que as pessoas sempre estão perguntando para nós, Carlinhos, como foi que se deu essa experiência? Veio um anjo e falou com você escutou uma voz audível, e Deus aquela coisa assim, bem marcante e tal. Na verdade, eu tenho entendido nesse decorrer dos anos que essa experiência de ouvir a voz de Deus, ela vem dentro de uma coerência, trabalhando, como que parece que o Espírito Santo, Deus, ele vem mexendo com a gente, dando um sinal aqui, outro sinal ali, e isso vai sendo montado no coração da gente a partir de uma disposição interior de querer obedecer a Deus radicalmente. Eu acho que quando a gente predispõe o coração para obedecer, mais ou menos assim, usando a linguagem militar, né? Quando você entende que você é um recruta, que você está disposto não só para falar de Jesus, mas para morrer por Ele, para dar sua vida por Ele,
E até, na verdade, eu acho que até quando a gente usa o termo morrer, dá uma ideia assim, daquela ideia dos mártires antigos, né? Daquele pessoal que morria nas covas de leões e era jogado nos coliseus. Mas eu tenho entendido que o mais difícil, às vezes, não é assim, eu morrer, lógico, é sempre dentro da gente a vida grita, né? Mas eu acho que o mais interessante é viver uma vida toda por Cristo, não morrer só por ele, mas viver cada momento, cada dia, cada hora, falando não para você, morrer para si mesmo, para poder fazer a vontade de Deus. Eu acho que quando a gente tem essa disposição de morrer para a gente mesmo, de entendimento, de vasculhar com simplicidade na palavra, você vai entender que os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, entendeu essa mensagem muito clara. Qualquer um que tem uma vida de intimidade, um discipulado claro na presença de Cristo, vai entender que a gente tem um chamado para fazer o evangelho conhecido, é lógico, em todo o meu redor onde que eu estou, e também nos confins da terra. Então, assim, esse chamado ele se deu debaixo de um processo, de uma relação, né, de intimidade com Deus, com disposição de obediência, e algumas palavras da Bíblia parece que soltava e entrava no coração da gente, e a gente começou a entender que isso era Deus falando que ele queria que eu dedicasse toda, mas exatamente toda a minha vida naquilo que ele iria compartilhar comigo. E com isso veio aí os povos correndo por esse Brasil, né, apaixonada aqui por essa meninada brasileira, no canto a canto desse país, falando do amor de Jesus, indo para as ruas, sentando com as pessoas, conversando com a galera, e aí parece que Deus empolgou com a gente, usando aqui uma linguagem aqui bem de intimidade, que ele compartilhou com a gente a respeito da possibilidade de a gente exercitar os nossos dons, nossos talentos na China, e aí então a gente, como recruta, prontamente se voluntariou e descemos para lá. Então, o chamado se dá dentro dessa ambiência. Nossa, que coisa linda, missionário, que o senhor falou de estar disponível a morrer todos os dias por Jesus. Eu acho que essa é a visão de quem quer fazer missões, tem que ter em primeiro lugar, né? Isso é formidável, impressionante. E estejamos aonde estivermos, né? Eu posso estar com esse coração disposto aqui sem sair daqui. Eu posso estar aqui na TV, né, na frente dessa câmera todo dia com essa disposição, né? Ou tá indo para a China, para a África do Sul, para a Inglaterra, para Estados Unidos, onde for. E, missionário, como começou aqui no Brasil? Então, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho de como foi lá fora. Mas como que começou o trabalho aqui no Brasil? Então, na verdade, eu tinha 20 anos, parece que foi ontem. Ótimo. A vida boa, viu, gente? Quando eu vejo aqui esses cabelos brancos, essa barba branca, eu falo, meu Deus, como é que é tão sutil o tempo, né? Parece que é um soprinho, a gente... desse jeito, eu entendo. Tá aqui, nem me sinto assim, com 52, né? A gente... É lógico que a carcaça sente, mas assim, o espírito parece que, sei renova, lá, mas o fato renova, eu com meus 20 anos, recém-casado com a minha esposa Sandra, a gente adolescentes, assim, saindo logo da adolescência, né, e com aquele coração assim tão ardente. Nós somos de uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, Uberlândia, que fica aqui, não sei se você conhece, fica aqui no Triângulo Mineiro. A cidade ainda não, só de ouvir falar. Infelizmente, quero muito um dia conhecer. Mas já é uma cidadezinha muito, muito legal. Dizem aí que é a segunda cidade de Minas Gerais, assim, em extensão, em população. Cidade muito top. E a gente é de um bairro aqui, que eu sou apaixonado, que é um bairro chamado, que a gente chama aqui igual tem pro pessoal lá no Rio, da Tijuca, do Lé e tal. Para nós aqui é o Luizote, né? Aqui na nossa região, um dos bairros maiores que tem aqui. E a gente é dessa região e em 1990, eu e a Sandra entendeu que a gente deveria subir um degrau na nossa experiência com o Senhor, saindo de perto dos nossos pais, para poder ter uma experiência forte com Deus. E aí foi aonde que a gente se inscreveu para uma das escolas da Jocum, lá no Rio de Janeiro, que na época chamava ETED, até chama até hoje, Escola de Treinamento Discipulado. E a gente foi aceito.
era recém-casado, a gente tinha 6 meses de casado, e a Nossa, gente desceu para ali, foi assim, muito top, muito top. E foi uma experiência onde que Deus, assim, a gente sentiu como que, até tem aquela expressão de Isaías, né, que é o Deus que amamenta, né? A gente é. sentiu Deus trazendo a gente no colo e amamentando e acariciando a gente, limpando, tirando alguns carrapichos e nos preparando para a gente poder estar onde a gente está hoje. Então eu acho que tudo começou nessa disposição de sair da parentela e gerar ou seguir um tempo específico para ouvir realmente qual era a vontade de Deus. Porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm medo de tomar um passo, né? É. Quando a gente desceu para o Rio, a gente não tinha as coisas muito claras. Até a gente tem aprendido nesses anos que muitas vezes as coisas Deus não dá tão claro para nós, né? Como ele falou com Uhum. Abraão. Abraão, sai da tua parentela. E Abraão, Senhor, mas para onde eu vou, né? Que era uma pergunta óbvia, né? Aí a resposta de Deus assim, contextualizada, é mais ou menos assim: Abraão, vai andando aí que eu vou te mostrando, né? Sai, vai andando, eu te mostrarei, né? Então, primeiro a gente quer entender para depois sair, né? Que esse é o óbvio, né? Todo mundo quer estar preparado, quer ter os recursos, quer ter as condições, quer saber aonde vai, não quer errar, e aí para depois sair. Só que a gente percebendo aí a forma que Deus trabalha na palavra, e até o que a gente experimentou isso também, a gente tem que dar o passo de fé e ele vai mostrando. A gente vê isso com Moisés, né? Ali diante do mar: Moisés, traz o povo, sai, mas aonde, Senhor? Vai andando. Josué, põe o povo aí no Jordão mas Senhor, mas quando que a água vai abrir? Vai andando, põe um sacerdote aí que eu vou fazer acontecer. Então, assim, eu acho que o processo vai sendo revelado. Eu acho que Deus está muito focado nessa relação, nesse desenvolvimento de andar com a gente, de dependência, e aí ele vai dando pedacinhos, pedacinhos de cada quadro, porque parece que Deus está mais interessado no processo do que, às vezes, lá no objetivo central. Lógico que é o objetivo, mas esse processo, essa relação tem tudo a ver para que quando a gente chegar lá no objetivo, a gente chegue com o coração correto, com a motivação correta. E foi o que aconteceu. A gente foi para lá, não tinha muito claro, não tinha recursos, a única certeza que a gente tinha que aquela paz que estava no coração, que era aquilo que a gente tinha que fazer. E aí, durante o processo da escola, o trabalho ali com a turma, as coisas foram acontecendo, Deus foi ministrando. A gente foi para ficar só 6 meses, achava que ia ficar só 6 meses, a gente era apaixonado aqui por essa região do Triângulo Mineiro, mas aí Deus nos desafiou a gente ficar mais um pouquinho. Na época também não entendia muito, conversei com os meus líderes e entendemos que era aquilo, e aí foi. E aí é onde que a gente está aí hoje por 30 anos nessa pegada bacana. Nossa, que interessante, missionário. E tem uma coisa muito interessante também, que é que vocês quiseram ficar 6 meses e ficaram um tempão. Na China também aconteceu isso, né? Vocês foram para ficar 2 anos e ficaram 7 anos, né? E é interessante como Deus vai. Essa mensagem que o senhor falou de bota o pé, vá, que Deus manda a gente, ele não mostra tudo, né? É muito importante o missionário entender, o cristão entender, né? Vá, faça. Deus vai fazer, não, a gente não precisa ver tudo. Obrigado por essa mensagem. Eu só repeti para a gente memorizar bem. Mas conta para a gente a China, que vocês foram para ficar 2 anos e acabaram ficando 7, né? 3 anos e meio na Coreia, na China, no nordeste da China, e 3 anos e meio no sudeste da China. Eu queria te perguntar curiosidades do povo chinês, que muitas vezes a gente tem aquela impressão do chinês ser fechado, a gente vê os chineses aqui no Brasil meio durão, assim. Como que é a personalidade, como que é levar o evangelho para esse povo? E já aproveita e deixa Deus te usar, porque a gente pode usar o exemplo do chinês para evangelizar, às vezes, dentro da nossa casa, uma pessoa difícil, uma pessoa diferente, né? Essa aí é a incógnita, é o X da questão. Mas conta com essa experiência na China, como que ele é, né? Que, enfim. Então, na verdade, é o seguinte, minha irmã, a gente, só esse tema China daria um programa assim, né?
Só ele. Vamos Mas fazer como a um dia, se gente o senhor está aceitar, a gente faz. Não, perfeitamente. Como a gente está se conhecendo e tendo essa oportunidade incrível de falar para esse público seu aí, que pela característica do programa, vendo você falar de Instagram e tal, então assim, eu vejo que sua galera participa bem, deve ter uma galera bem Sim. jovem também participando. Eu queria, assim, que vocês pudessem entender um pouquinho esse cenário internacional, essa conspiração, né, terrível que se faz sobre os chineses. E a gente, eu percebo até hoje, por exemplo, há 3 anos atrás, antes da pandemia, quando eu ia nas igrejas, quando eu ligava para um pastor, eu falava, ô pastor, a gente queria falar um pouquinho sobre a China aí com a igreja, compartilhar, sentar com os jovens, com os adolescentes e tal. Mas o pessoal era muito aberto para poder falar com a gente. Depois da pandemia, houve uma mudança nos comportamentos das pessoas, muito forte com relação à China. Até ontem à noite eu estava conversando com um chinês lá na China, e ele me contou de várias imagens que têm sido passadas na televisão chinesa de alguns lugares do mundo aonde que o chinês está morando, por exemplo. Só vou pegar um exemplo, tá? Vamos pegar aqui, está morando lá na Hungria, ou na Inglaterra, ou na Espanha. Não mostrou qual o local, mas tem uns vídeos que estão correndo na China de um chinês que está andando, que ele é um morador da cidade, e ele vai entrar na loja, chega uma pessoa por trás e dá um tapa na cabeça do chinês, de mulheres chinesas, pessoas que, quando tá andando, tem uma cena de um cara que pega um taco de beisebol e bate na cabeça de um chinês, porque as pessoas estão assim, ligando ou linkando essa situação da pandemia, como os chineses são culpados e tal, e tem toda uma teoria da conspiração contra eles, e coisa assim e tal. E a gente percebe que o comportamento das pessoas hoje, até a mídia tem uma influência muito forte, e as pessoas têm olhado para os chineses com a ótica, com a lente da mídia, com a cabeça e a mentalidade capitalista. E eu venho aqui hoje, é lógico que é muito importante a gente ter um entendimento que nunca nós podemos julgar um povo por uma questões que eu posso colocar, vamos dizer, um grupo minoritário que de repente toma uma decisão, que faz alguma coisa errada, como por exemplo agora, esses dias, no Brasil aqui, a gente viu no interior aqui de Minas Gerais, em Pinheiros, uma cidade que tem aqui, não Pinheiros, João Pinheiro, uma cidade de Minas, que foi detectado lá uma empresa fazendo trabalho escravo com os meninos lá que trabalham na área de cana, né, de açúcar. E não pode pegar o Brasil, que é um país continental, e jogar que o Brasil tem trabalho escravo por causa dessa experiência dessa empresa lá, né? Isso aí é uma forma muito infantil de fazer uma análise. Na verdade, o que eu quero mostrar é que os chineses, essa pergunta que você fez aí, os chineses, esse chinês que está aqui na Paulista, trabalhando aqui, a turma que estão hoje em várias cidades do Brasil, eles não estão no ambiente deles, eles estão no ambiente estrangeiro, eles, quando chegam aqui, tem várias informações e preocupações que eles têm, que se fala a respeito dos brasileiros. Então você vai chegar ali, você vai ver um chinês com medo, né? Um chinês que mal fala com você, mal abre a boca, que às vezes até ele sabe da dificuldade que eles têm para poder falar o próprio português. Então eles têm uma cultura muito de pressão e de ser muito perfeccionista. Então esse chinês, ele não está à vontade. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: o chinês é um povo muito dócil, é um povo bacana, é um povo inteligente, é um povo, quando você chega no ambiente deles, e não nesse ambiente comercial, que às vezes até quem está me ouvindo aí pode ter ido na China e teve contato com o chinês numa feira internacional, e tem aquela ideia que o chinês é muito máquina, né? Só ali produção. E não é, gente, meu Deus. O chinês é um povo bacana, gosta de curtir a vida, de
se alegra, tem sonhos, sente, querem casar, querem ter filhos, querem ser bem-sucedido, querem conhecer o nosso Deus, está estampado neles ali Uau, isso é lindo. um desejo de querer conhecer algo mais, entendeu? Essa essência da espiritualidade tá visível, patente no caráter, na personalidade chinês, no DNA do chinês. Até, na verdade, a gente faz uma análise do chinês por causa da influência de Mao Tse Tung, do comunismo, que é estrangeiro, que entrou no país, mas quando você pega antes de Mao Tse Tung, antes de toda essa estrutura comunista, você vai encontrar um chinês extremamente influenciado pelo cristianismo, que estava lá bem antes do comunismo. Então, assim, meu Deus, nós somos extremamente iguais, é essencial. O chinês tem medo, o chinês quer viver bem, quer ter paz, tem suas inseguranças, quer amar, ama seus filhos, expressa carinho, tem casamento ali, tem amor ali entre eles. Então, gente, por favor, não vamos julgar uma nação por causa de um episódio. Eu não quero aqui fazer defesa de A ou de B, né, se está certo ou se está errado, mas o que eu quero que vocês entendam é simplesmente o seguinte: Nínive era uma das cidades mais complexas que havia na época da história daquela geração. E Deus salva a nação. Esse era o grande conflito de Jonas, né? Deus salva uma nação hipócrita, uma nação pagã, uma nação exploradora, violenta, tinha um sistema de guerra extremamente maquiavélico, terrível, que destruía culturas e nações. Mas Deus, quando viu essa nação, ele deu uma chance para ela toda se arrependeu, e a glória de Deus desceu assim, eu gosto do termo, chocou, desceu, tomou, abraçou aquele povo exatamente como ele fez com Israel. Então, assim, Deus está apaixonado pelos chineses, Deus está apaixonado pelos russos nessa circunstância, pela Ucrânia. Sim, verdade. E a gente não pode, eu e você como discípulo de Jesus, a gente não tem o direito de pegar essa ótica humana, essa lente, né, humana, e olhar para esses povos com essa visão capitalista, com essa visão toda manchada de uma ira e tal. A gente precisa olhar com os olhos de Deus. Chinês, povo top. É verdade. Missionário, muito bem colocado, e como isso é interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui? Talvez esse tempo todo que o senhor passou na China foi necessário para você ver todo esse lado e passar isso para a gente, né? Eu tive a oportunidade de morar 4 meses na China, em Macau, mas lá é totalmente turístico. Uau! Né? É lindo, mas assim, a gente só vê o outro lado da China, né? Eu acho que esse tempo todo que o senhor passou, o senhor pôde ter essa experiência mais profunda com o chinês e ver isso, e ver Deus agindo. E como o senhor falou agora, nós temos que orar pelo povo de Deus, seja russo, seja australiano, seja americano, seja brasileiro, seja chinês. Eu acho que nós temos que ter essa, mas que presente de Deus ver o chinês com uma ótica de quem viveu lá e teve esse contato. Agora me fala uma coisa. Eu tentei falar obrigado em chinês, no mandarim, e não consegui. A chinesinha falava assim para mim, não. Porque tem tons, né? Tem 4 tons, cada vogal, né? Enfim, aí eu falava, xexê, e ela, não. Ela só fazia assim com a cabeça. Eu não acertava o tom para falar muito obrigada. Eu só queria falar muito obrigada. Que difícil, hein? Mas diz que depois que você aprende, ok. Como que foi para você aprender a se comunicar e depois levar o evangelho? Conta pra gente, e aproveita, missionário, para falar qual a importância da gente se despir do nosso eu, da nossa cultura, para agir como missionário num lugar fora tão diferente, assim, tá vazio da gente, da nossa cultura, de onde a gente veio. Ronaldo Lidório, pastor reverendo, sempre fala muito isso, né? Então, até a palavra, na verdade, obrigado em chinês é xie xie. É você Nem falar vou um tentar. pouquinho mais rápido, xie xie.
Nem vou tentar de É, novo. xixi é. É uma palavra, a língua chinesa é uma língua muito rica, é muito linda, é muito gostosa. Até na verdade, eu falando isso aqui, às vezes pode parecer meio loucura, né? Mas línguas é coração, língua é cultura, língua é Coisa história, linda. língua é paixão. Quando você fala uma língua, automaticamente você garra a história. E ao garrar a história, isso te apega, né? Não tem como você aprender uma língua se você não envolver com a cultura dessa língua, com a história dessa língua, né? E na verdade foi isso que aconteceu comigo. Realmente é uma língua muito distante da nossa realidade, é uma das mais antigas do mundo. Ela é figurada, né? Os caracteres tem toda uma figura ali de linguagem que é comunicada e que tem os seus códigos, né, de comunicação, como no português, como no alemão e vários outros, no inglês e tal. E na verdade, a paixão que Deus colocou no nosso coração pelo povo, não tinha como eu viver ali e não tentar comunicar com as pessoas na sua língua materna, né? Até eu gosto de lembrar o episódio de Atos 2, né, que a festa do Pentecoste, a gente vê um show do Espírito Santo ali, faz um dos maiores milagres linguísticos que a gente pode imaginar na história, que quando Pedro falava, o Espírito Santo entrava nessas ondas vocálicas aqui de Pedro, da voz, do som, e chegava no ouvido de mais de 17 nações, na língua materna que eles falavam lá onde que eles foram criados, né? Acontece um fenômeno ali. E interessante como que o Espírito Santo respeitou essa barreira cultural, né? Verdade. Porque todos eles, como eram filhos de judeus, né, eles eram filhos de judeus, eram prosélitos, né, nasceu lá na outra cultura, mas os pais deles eram judeus, os avós deles eram judeus, e na festa do Pentecostes, no jubileu principalmente, eles vieram então para a festa ali em Jerusalém, e ali naquele dia, no manifestar do Espírito Santo, a gente vê essa preocupação, né, porque poderia Pedro falar em hebraico e todos eles iriam entender, mas o fenômeno é que Pedro fala em hebraico e atinge mais de 17 línguas no mínimo. Eu contei 17, 19, porque na verdade dá os nomes de uma região lá, por exemplo, a Pisídia, é uma região, é a Antioquia da Pisídia, não é a cidade só, a Pisídia é a região, mas ela fala Pisídia, mas dentro da região da Pisídia tem várias cidades. Mas o fato há um fenômeno incrível ali, de respeito a línguas, a cultura. E aí, então, é onde que entra um dos nossos princípios como missionários, que se a gente desloca para uma nação, tem que haver esse esforço, esse cuidado da gente agarrar a cultura, da gente falar a língua do povo. E então, a primeira coisa, quando eu cheguei na China, não tinha entendimento de muita coisa, mas uma coisa eu sabia, eu tinha que ir para uma faculdade. Já um pouco velho, né? Eu fui para a faculdade, fiquei os 6 primeiros meses ali, que eu queria tentar entender como que era essa ideia da língua. E aí depois, então, comecei a evoluir. Depois dos 6 meses, aí minha filha foi, a Sandra foi também. A gente tentou, cada um, estudar um pouquinho para a gente poder entender. Isso foi fantástico, porque é igual aqui no Brasil, né? Quando você chega perto de um estrangeiro, e você vê o estrangeiro tentando falar o português, ainda que ele fale errado, mas ele se esforçando, isso remete um senso assim, muito, muito forte para a gente, de amor dessa pessoa, pela nossa cultura, pelo nosso povo, pela nossa história, né? E é essa mesma impressão que o chinês tem quando a gente fala aquele mandarim quebrado, mas eles veem a gente tentando esforçar para falar a língua, isso remete uma mensagem assim muito legal para eles, e cria essa koinonia, né? Cria esse link de coração, que isso vira um espaço assim fantástico para que quando você compartilha do Cristo, né?
isso cria uma vida maravilhosa, faz uma ponte muito legal. E criando esse espaço, né, missionário, eu acredito que você também tem algumas estratégias para poder levar o evangelho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Até na verdade, eu acho muito legal, quando a gente fala de falar o evangelho, a gente tem uma visão padronizada, formatada, encaixotada, ocidentalizada de como fazer isso, né? E há uma cobrança até mesmo das igrejas históricas, né? Elas cobram o grande relatórios, né? Como que você fez isso, que você fez aquilo, mas os relatórios, eles têm, sim, terminologias muito ocidentalizadas, que não é praticável dentro de uma estrutura comunista ou islamista, né? Não tem como você dar aqueles dados ali, porque você está em outra frequência. É verdade, que ótimo. Então, assim, às vezes é muito difícil das pessoas ter esse entendimento, né? Então, não cabe essa visão ocidentalizada de evangelização, de cristianismo, de bancos e cadeiras, de púlpitos, esse discipulado em massa, de liberdade que às vezes você tem aqui, né? De liberdade de fazer isso. Lá existe liberdade, lá existe essas possibilidades, mas não dentro dessa estrutura evangélica, ocidentalizada. Então, por exemplo, as nossas ações lá, elas sempre são criadas através de uma proposta que você entrega algo e aí você traz a pessoa próxima de você e aí, então, através da relação, da amizade, do andar junto, você começa a gerar isso no coração das pessoas. Tanto é que muitos ali, principalmente dos mais jovens, eles nem têm entendimento do que é o Cristo, do que é Jesus, olha, do que é Deus. Quando você pega um chinês mais velho, por exemplo, você teve uma experiência em Macau, né? Sim. Macau é um país ocidentalizado, né? É China, mas não é China. Até a própria língua é o cantonês, não é nem o mandarim, né? Aquele delta ali da China, do sudeste da China ali, se fala o cantonês, né? Tem influência de Hong Kong, de Macau, o próprio estado de Guangdong, que a capital é Canton ou Cantão, né? Ali se fala o cantonês, se fala muito pouco o mandarim. E então essa região também, ali, porque a ilha de Macau, ela foi emprestada para a China por 500 anos, né? Por Portugal emprestou para a China para eles colonizarem 500 anos em agradecimento porque a China tinha ajudado Portugal na guerra, né? Então tem as placas lá em chinês e tem em português, palavras em português. Aí você fala, né? Eu estou vindo para o outro lado do mundo e tem português aqui embaixo, mas ninguém fala português. Até para falar o inglês os chineses têm dificuldade, assim. Enfim, pode voltar, pastor. Não, meu filho estudou naquela escola, na escola portuguesa lá de Macau. Sério? Na Ilha de Taipas, eu conheço aquela região ali na palma da mão. Ai, que saudade, que legal. Na verdade, eu morei do lado de cá, na cidade chamada Zhuhai, que é vizinho de Macau ali. Talvez você até atravessou pro lado de lá algumas vezes. Eu fui para Zhuhai. Zhuhai. É Zhuhai. Então, então é mesmo. Conheci um pouquinho um dia. Que deu uma folga e a gente foi para lá. Uau, demais. Então, realmente, lá em Macau se fala português, que é português de Portugal. Muito difícil de entender. Muito. Dentro dos ônibus, né? E tal. Então, na verdade, realmente, Macau é uma região histórica, ocidentalizada, tem igreja, as pessoas são livres, vão para as praças, igreja muito forte, tem uma igreja brasileira lá também, muito legal. Então, assim, é diferente do lado comunista, totalmente diferente do lado comunista. Ali do lado comunista, você precisa de respeitar, e tem como, gente, tem como respeitar as normas, isso tem como a gente entrar no coração das pessoas de forma assim muito dinâmica, muito bacana, respeitando as normas e fazer diferença. E fazer diferença ali de uma forma incrível, como tem sido feito por centenas e milhares de pessoas que têm descido ali, homens de negócio, quando vai para negócio, tem oportunidade de testemunhar para os chineses.
Isso tem feito uma diferença muito grande. Então, assim, essa forma formatada, já ocidentalizada, de técnicas que a gente tem aqui, não é cabível para lá. Então lá a gente tem uma estrutura, a gente monta um programa de inglês muito legal. O chinês hoje está muito mais avançado que os brasileiros nas questões assim de querer aprender o inglês. A gente vê nas gerações, desde criança até os mais velhos, um desejo imenso de querer aprender o inglês. Coisa que a gente não vê essa mesma intensidade aqui no Brasil, que é uma pena, né? Nós temos um potencial incrível de comércio, de estudantil, de cultural, gigantesco aqui no Brasil, que a gente poderia explorar, mas nós estamos isolados também aqui do mundo com a nossa linguinha portuguesa, né? Que é muito pequena, né? Que é muito pequena. E o brasileiro, é lógico, como brasileiro, a gente acha que a gente somos os caras, né? Porque fala o português e tal. Mas, gente, nós estamos isolados aqui na América do Sul, somente a gente fala português. Em toda a Europa, só um país fala português. Aí a gente tem os países da África, a gente até considera Macau também como parte desse país que fala português, mas você chega lá, você sabe que é minoria, né? Que fala. Então, assim, nós estamos isolados do mundo, com potencial incrível de poder fazer diferença, mas infelizmente a gente não tem recebido esses desejos. Então, voltando para a China, os chineses estão loucos. Não sei se você chegou, quando você atravessa para o lado ali da fronteira, entra na China, dependendo dos lugares que você for ali, as pessoas vão te parar. Sim. E falar, fala um pouquinho comigo em inglês. Eu posso passar o dia com você só para a gente poder treinar inglês? Eu posso te pagar um café ali, ou um chá, para que eu possa conversar com você em inglês? Olha que coisa linda. Gente, é um negócio assim, incrível, incrível. Nossa, que legal, não cheguei a passar por essa experiência não, mas que coisa linda, tá Não, vendo? E que oportunidade, né, para evangelizar, meu Não, Deus. imagina! Comunhão. Imagina um menino perguntando para mim, meu senhor, o senhor pode passar uma tarde comigo no McDonald's tomar um cafezinho? Eu te pago. Ai, obrigado, Senhor, né? Que privilégio, meu Deus, até arrepia de pensar. Meu Deus do céu. Não, a negócio é tão interessante que às vezes, por exemplo, se eu deixar lá na China, eu não consigo ficar um tempo sozinho. Olha. Um tempo sozinho. Eu tenho uma equipe lá, eu tenho um grupo lá, assim, que a gente tem amizade, relacionamento. Se eu falar assim, galera, tô chegando aí na China amanhã, eu tenho uma galera que vai estar esperando pela gente lá para receber. Cada dia que eu ficar lá, eu posso almoçar com uma pessoa. E aí, gente, aí fica gostoso, aí fica bacana, aí tudo dá forma, você falar do Cristo, você falar de Jesus, aí as pessoas querem conhecer. Só de ser esse diferencial de aproximação, de você sentar com o menino e gastar uma hora com ele ali, se ele nunca ter te conhecido, o cara pergunta, não, mas você é tão diferente. Eu nunca achava que um estrangeiro teria coragem de parar aqui para ouvir o meu inglês quebrado e ter paciência para conversar comigo. Meu Deus. Olha que lição. Isso né? É muito legal, minha irmã, isso é muito legal. China está madura para o cristianismo. Olha que lição. E pastor, eu não sei se eu estou usando o termo certo, mas eu tive a impressão quando eu estive lá que eles eram carentes, mas não é a carência, eu acho que é carente de ouvir a palavra, né? Diz que a natureza e os filhos de Deus anseiam pela manifestação dos filhos de Deus, né? Enfim, eu tive a impressão de que era carente por essa, mas agora a gente entende por quê. Mas tem uma coisa interessante que é a comunhão, né? A comunhão é tão de Cristo que ela ultrapassa qualquer fronteira, né? Ela é qualquer língua, qualquer nação. O Senhor falou muito bem falado sobre a comunhão, né? Como um momento de comunhão, ela é tão visão de Cristo, né, que funciona aqui dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, funciona no meu bairro, funciona na China, funciona nos Estados Unidos, funciona em qualquer lugar.
Isso realmente é lindo. Falei de novo só para pontuar algo que eu achei muito interessante da entrevista. E tem uma pergunta para o senhor que o Antônio Marcos colocou aqui, eu não queria deixar ela passar, missionário Carlinhos, que foi o Antônio Marcos. Ele falou que ele sente, de modo geral, que a igreja investe pouco em missões locais. E qual a dica que você poderia dar? Olha, eu tenho rodado pelo Brasil esses anos todos aí, mais de 22 anos. Eu não estou falando porque eu não sou aquele cara que eu chego na igreja, prego e vou embora. Eu não gosto disso. Não Na funciona verdade, não. O que eu sempre relutei na minha vida, se eu for lá visitar a sua igreja, eu queria passar um final de semana, eu queria sentar contigo, legal. a gente conversar, bater papo. Eu acho que o cristianismo tem muito isso, acho que é assim que Jesus impactou o mundo, sabe? A gente, até, por exemplo, eu tenho uma mensagem assim, muito legal, Jesus em volta da mesa, em volta do peixe, do pão, da comunhão. A mesa, a comida para o asiático tem um sentido muito mais poderoso do que nós aqui no Ocidente, que hoje, por causa da televisão, da mídia, a gente come em frente à televisão, a gente nem valoriza mais a mesa, mas o asiático preserva isso é muito interessante para eles. O que eu quero dizer é, a igreja, que ela não investe em missões locais, aí se ela não investe em local, então se for falar transcultural, meu Deus, né? Sabe, tá dando conta de investir no bairro dela, na rua dela. Ela não está tendo entendimento do poder de influência que ela tem que ter. Porque se eu não consigo pegar o meu caixa e entender que investir numa criança, num projeto numa praça, numa ação de uma rua de lazer, mobilizar os vereadores para a gente fechar uma rua, comprar uma pipoquinha, sentar com as crianças, pegar o dia dos pais, fazer uma honraria. Meu Deus, que Cristo é esse? Se eu como igreja eu não consigo fazer isso, eu estou muito fora. Eu estou muito fora do qual que é a minha proposta para aquele bairro, para aquela cidade. Não tem como, as pessoas não vão ouvir o que eu falo. Elas vão ouvir o que eu faço. As minhas atitudes falam muito mais do que as minhas palavras. Até eu vou fazer um elogio, não sei como é que as pessoas vão entender isso aí, Antônio, né, que fez a pergunta. Antônio, é interessante que uma das características assim, que eu vivi, né, quando eu era menino, aqui no nosso bairro tinha uma igreja católica. É interessante que quando eu era menino, eu entrava na igreja católica correndo e saía correndo. A gente brincava ali nas pracinhas da igreja católica, quando tinha festas. Tem festa, olhar na igreja católica. Tem coisa. Como que os católicos têm uma facilidade de envolver o bairro, a comunidade, como parte deles. Eu acho isso muito bonito. E eu vejo que as nossas igrejas, elas precisam aprender isso, a envolver, investir em missões urbanas, em missões nacionais, locais. Se eu não invisto no meu bairro, como é que eu vou investir nas tribos indígenas? Como é que eu vou investir no sertão do Nordeste, no Vale de Jequitinhonha? Como que eu vou investir nas ilhas do Pacífico, do outro lado do planeta, China, né? Então, assim, eu acredito que nós temos que ter o entendimento que o investimento ele não é só financeiro. Se eu não consigo investir em finanças, não vou investir nem meu tempo. É uma visão muito míope do que é o cristianismo. A vida de Jesus foi investir. Jesus, tudo que ele tinha era voltado, até o tesoureiro dele lá ficava meio em confusão, porque ele não dá pão para essa galera, não, compra lá, gente, faz isso, vamos fazer aquilo. Ele era comprometido em servir as pessoas. Então, não tem como nós não temos o direito de gastar 100% das nossas entradas só na nossa comunidade, na nossa confraria de irmãos. A gente tem que
investir na sociedade, a gente tem que investir na comunidade. A gente tem que fazer alguma coisa voltada para fora. Então, irmão Antônio, eu queria dizer para você que é uma crise de identidade que nós estamos sofrendo, e eu e você temos que nos unir, nos encorajar, incentivar as nossas igrejas a investir. Eu acho que uma das formas é intensificar a relação com Deus, que é a única forma de quebrar essa crença egoísta, às vezes, ou míope, de focar só em nós. O propósito não é esse, o propósito é o outro. O cristianismo é uns aos outros, é o outro, é o próximo, né? O próximo dos próximos. Então essa é a minha ideia, temos que revolucionar isso. Que coisa linda, missionário, que coisa linda. E é uma própria atitude que nós podemos tomar. Se está percebendo que não tem, né, como o senhor falou, e fazer alguma coisa, né? Muito bom. E missionário, o nosso tempo está voando, mas eu queria que o senhor contasse rapidamente algum testemunho de toda essa caminhada aí que marcou a sua vida. E eu sei que o senhor deve ter muitos, assim, infinitos. Mas eu queria que o senhor contasse um para a gente, se puder contar, né, rapidinho, assim, porque o nosso tempo está voando. Eu vou fechando aqui. Depois eu quero fazer outra pergunta. Mas eu não. Tá. Uma coisa que me marcou muito foi uma garota de 22 anos, baixinha. Ela me dava um auxílio lá na China. A gente andava junto, ela era universitária, conheci ela dentro dessa relação de ajudar em inglês. E essa menina começou a andar com a gente lá no nosso projeto. A gente tem um projeto lá em cima, que eu não gosto de falar muito o nome para não trazer problema. Boa, melhor. E essa garota me ajudava. E eu comecei a tentar mostrar para ela sobre em quem eu cria, né? E ela ficava impressionada pelo jeito que eu tratava a Sandra, que eu tratava meus filhos. E um dia até falou assim: nossa, Carlinhos, eu queria tanto ser sua filha. Porque assim, ela teve alguns conflitos com os pais dela, e a gente pôde transmitir assim, esse carinho, esse amor para ela e tal. E um dia a gente estava andando, eu lembro direitinho que nós fomos fechar um hotel para um evento grande que a gente ia fazer lá, um evento assim para as 400 pessoas, chinesas e tal. E ela pegou e falou com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: Carlinhos, eu tenho andado com você durante esses meses, e eu vejo que você tenta me falar sobre o seu Deus, e eu não consigo entender ele, mas eu quero. Eu quero isso que você tem. Meu Deus. Cara, você é alegre, você tem uma disposição. Da onde que vem isso? Eu quero isso, eu quero esse Deus. Meu Deus, essa menina, ela teve uma experiência tão forte com Jesus. Uau. Tão forte. Depois de um mês que ela falou isso para mim, ela me ligou chorando. Que ela disse que, porque aí, lógico, falando sobre oração, que ela podia falar com Deus e tal, e ela tentou fazer isso um dia de madrugada. Meu Deus. E ela teve uma visitação de Deus na vida dela. Nossa. Meu Deus. Não dá não vou nem prosseguir, mas é impactuoso, contagiante. Isso me marcou muito. Hoje essa menina é uma missionária, virou uma missionária. Tanto é que ela cresceu mais do que eu. Essa garota hoje, ela tem uma posição dentro da Jocum, rodando aí pelo mundo, pregando o evangelho de uma forma assim incrível. Mas essa foi uma que me marcou. Meu Deus do céu, é impressionante mesmo. Esse nosso Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Amém. E essa coisa de ver alguém alegre e falar: eu quero esse Deus, é muito bonito. A minha conversão foi assim também. E por isso que falou muito comigo legal. Esse testemunho. Que coisa linda. E pastor, para as pessoas que querem, de alguma forma, que estão longe, que querem ser participantes, que querem conhecer mais seu projeto, fazer diferença junto com você na Coreia, tem como participar com você? Tem, até na verdade, eu não estou mencionando muito sobre essa questão, vamos falar da península, né, da Coreia. Eu acho que Deus viu, porque quando a gente ficou lá os 7 anos, lá na China, acho que Deus deu uma olhadinha assim, e falou assim: nossa, esses meninos estão trabalhando bem. A gente deixa eu dar uma graduação para eles aqui. Uau. Aí eu acho que Deus pediu para a gente atravessar o rio ali do Yalu
e tentar fazer alguma coisa pelos norte-coreanos. Nossa expectativa hoje é de voltar para ali, a gente quer acrescentar essa nação ali como parte do nosso desafio, e a gente está vendendo tudo aqui, preparando tudo. Não podemos, como você falou no início, aí eu escutei a ministração que você falou sobre a palavra do Ronaldo Lidório, né? Sim. Onde que ele fala que missões não é um trabalho de um, né? Isso nunca, ainda que nem o Cristo, que podia, não fez isso, né? Bom. Ele é o exemplo. Ele podia, nem ele fez isso. A primeira coisa que ele fez foi buscar parceiros, né? Ele escolheu ali os melhores na ótica dele, que eram os melhores de Israel. Então, assim, eu hoje estou rodando o Brasil, tocando a trombeta, desafiando várias pessoas. Eu espero que quando elas ouvirem isso que eu estou falando, elas venham sentir na mesma intensidade o chamado que eu senti para poder ir para ali. Eu preciso de mantenedores, de gente que venha nos ajudar financeiramente, que venha estar conosco orando, que venha adotar. Literalmente o princípio é adoção, que venha nos adotar como filhos, para a gente poder fazer essa missão junto ali. Então hoje eu preciso de mantenedores, estou tentando levantar essas pessoas, serão as pessoas assim, serão os meus valentes que vão segurar as cordas, porque depois que eu tiver de lá, a comunicação diminui, eu não vou poder nem fazer programa como esse que eu estou fazendo aqui. A gente vai sumir da mídia e praticamente o meu contato vai ser com esses valentes que vão segurar a corda com a gente e que eles vão falar aqui por nós, que eles vão compartilhar com a gente aqui. Então eu queria muito que de repente você que está nos ouvindo, as pessoas que têm de alguma forma, Deus já tem produzido um pouquinho de carinho ali para aquela região, para aquele povo ali, que você entre em contato com a gente, que você fala, Carlinhos, eu quero ser um desses, eu quero participar, para que a gente possa ter o entendimento que nós estamos ali como equipe, como igreja de Jesus, né? E tem algumas igrejas que têm abraçado com a gente também, eu tenho sido muito honrado por isso, mas nós não conseguimos ainda alcançar o nosso objetivo, o nosso projeto, que a gente precisa financeiro, para a gente poder sair. O objetivo nosso é deslocar ali para aquela região a partir de outubro. Agora, é lógico, nós contamos com um milagre. Hong Kong está fechado, não sei se você sabe disso, Hong Kong, e aquela região do Delta ali, Shenzhen, que é uma cidade do lado de Hong Kong, que é do lado da China comunista, está fechado por causa da pandemia. Ali parou tudo, tá? A pandemia está dando alguns focos em algumas regiões da China. Fiquei até sabendo ontem que nem alguns chanceleres aqui do Brasil, que são brasileiros, não estão conseguindo entrar, né? Por causa dessa problemática. Então, realmente houve uma mudança no comportamento do mundo inteiro com essa questão de receber estrangeiros. E China é uma das que tem sido talvez as mais rigorosas ao redor do mundo com relação a essa questão. Então, mas o nosso alvo, o nosso projeto, o nosso programa é outubro, novembro, está descendo para ali, mas a gente está já organizando essa equipe, porque a gente precisa vários processos que está sendo feito aqui agora também, para a gente chegar lá já fazendo diferença e história. Então precisamos de mantenedores. Você pode participar entrando em contato com a gente. Qual o contato, poder pastor? Missionário? Na verdade, a gente tem, talvez a forma mais fácil é pelo WhatsApp. É pelo o WhatsApp, meu é 34 9 9191 0927. 9191 0927. Então, assim, eu acho que a forma mais efetiva seria você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, e aí a Sandra, minha esposa, ela que me dá toda a assessoria aí no background, né, por trás, e ela vai estar entrando em contato, explicando detalhes e tal, coisa assim. Vamos junto tomar essa nação, vamos junto fazer história ali, numa das maiores nações extraordinárias do planeta, né, talvez, e vamos acrescentar o clamor de 25 milhões de pessoas que estão ali, naquela região do norte da Coreia e tal. Quem sabe, finalizar com esse pensamento aqui, quem sabe,
nós podemos ter o privilégio de falar para um Moisés da Coreia do Norte. Amém. Quem sabe a gente vai poder falar com o menino ali que ele vai trazer um impacto naquela nação. Mesmo se não for um Moisés, talvez vai ser um Carlinhos, né? Lídia. Uma Lídia, uma apresentadora de televisão. Amém, amém. Não é só feito de Moisés a história, não é verdade? É feito de gente comum como eu e você também. Então, assim, o importante é que realmente uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A gente tem que ter essa... vale mais no quesito financeiro, né? Nessa escala de valores de dinheiro. Então, eu acho que vale a pena. É fantástico. Exatamente. Oh, que bênção, pastor, missionário. Eu sempre quero chamar o senhor de pastor, mas que Ok, bênção. sem problema. Eu quero te agradecer porque essa mensagem falou muito aos nossos corações. Deus te usou muito e que Ele continue te usando com poder, com a autoridade que vem dele, né? Para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus abençoe muito. Quero te agradecer por ter dedicado seu tempo a estar aqui conosco no Manhã EPP e que seja a primeira de outras, né? Amém, que a gente possa vir aqui mostrar mais frutos e incentivar mais pessoas a pegarem a corda, a estarem junto, né? Que benção. Muito obrigada, missionário Carlinhos. Um abraço para sua esposa Sandra, uma benção para os seus filhos. E até uma próxima, se Deus quiser, que Deus abençoe muito. Ok, beijão no coração de toda essa galera bonita aí. Estamos aí para servir. Precisar, conta com a gente. Somos recruta. Estamos aqui para servir. Amém, amém, amém. Que bênção, gente. Que bênção boa, né? Ouvir essas histórias, ouvir isso tudo. Muito bom. Edificou muito a minha vida, espero que a sua também. E falando em missões e Coreia do Norte, em viagens a lugares diferentes, nosso ponto de vista hoje é sobre a Coreia do Norte, com o nosso querido colunista, que é pastor também, Rafael Dedrich. Um pedacinho, será que dá? Porque eu acho que o nosso tempo está curto aqui. Bom, eu quero, então, falar parabéns para os aniversariantes. A gente mostra amanhã, não, segunda-feira, então, a gente mostra sobre a Coreia do Norte, ponto de vista, porque não dá mais tempo, o papo foi muito bom, né? Então, eu quero dar parabéns para os aniversariantes. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns! Vamos ver quem está de aniversário hoje. Para Helena Lotte, para Laís Santos, o Matheus Simonato dos Santos, o Ricardo Prézia e a Roseli da Silva. Hoje são os aniversariantes, né? E amanhã, como hoje é sexta-feira, a gente já dá parabéns para os aniversariantes de amanhã, que são a Andréia Machado, o Cláudio Guimarães, o Enzo Ávila, o Esteban Ramires, o Ismael Araújo Filho, o Jefferson de Oliveira, Marco Túlio Vasconcelos, o Marcos Bozelli, o Maurício Ávila e o Paulo Henrique dos Santos. E domingo, dia de adorar o Senhor. Vamos ver quem está comemorando mais um ano de vida? O Alexandre Ávila, a Beatriz Liberato, a Cláudia dos Santos, o Davi Santos, a Denise Alves, o Felipe de Abreu, a Helena Terra, o Ivan de Almeida Júnior, a Marcela Souza, o Miguel Salum e Moraes e Oséia Lopes. Que Deus abençoe muito a sua vida e que seja um ano cheio de novidade de vida, que você possa agradecer a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, tá bom? E antes de ir para o finalzinho do nosso tempo aqui, eu quero falar para você sobre a confissão de fé, que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja, né, para unir os cristãos numa mesma fé, no mundo caído onde historicamente, né, a igreja sofre por heresias, né, atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos é esse material composto por essas duas revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro para que os leitores possam
conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. O que é esse método de estudo indutivo que eu sempre falo aqui? É o seguinte, ó, você lê, né, medita aqui sobre o texto e depois você, pesquisando na Bíblia, você vai respondendo as perguntas aqui. Induz a você ir mais profundo na Bíblia, né? E as revistas, elas podem ser usadas tanto individual ou em grupos, né? E elas já estão disponíveis na editora ezion.com.br com preço especial de lançamento. E tem outra, comprando o kit você ainda ganha 20% de desconto, né? E eu quero te lembrar que todas as compras, 100% do lucro das vendas, ela é destinado a missões. Então, quando você compra, automaticamente você se torna um investidor do reino de Deus, tá bom? Então fica aqui a dica, a fé dos eleitos, né? É para você fazer individual, em grupo, aí na sua igreja, na sua casa, onde você estiver. Muito bom, né? E eu quero dar uma dica de passatempo antes de acabar o programa aqui, para você passar seu tempo com qualidade. A gente tem dicas aqui para você. Vamos lá para o passatempo de hoje. Da América Latina recebe nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro a exposição Pilares de 22. São 16 caricaturas de artistas ligados ao movimento de 22. A mostra conta com caricaturas gigantes para homenagear quem participou da Semana da Arte Moderna e também aqueles que contribuíram para difundir as ideias modernistas pela América Latina. Aonde? No Memorial da América Latina, Avenida Mário de Andrade, 664, lá na Barra Funda, e a entrada é gratuita. Olha aí, Barra Funda, quem não conhece, uma oportunidade de conhecer, tá bom? Fica a dica aí para você sobre o passatempo, então, a entrada é gratuita, pode pegar e passear em São Paulo, se você, né, quer dar um passeio, enfim, fica a dica aí para você. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui, sexta-feira, mas a programação continua. Eu quero lembrar você que a nossa contagem de inscritos está aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Aparecendo? São os inscritos que têm crescido cada vez mais e nós queremos chegar a 1 milhão para poder levar mais a palavra, como o nosso missionário falou, para os confins da terra através do audiovisual, né? Para Cristo, que Ele seja visto e não nós. Mas você pode ser um missionário online ao se inscrever, ao pedir para a pessoa se inscreverem, porque a gente consegue atingir mais pessoas. E todo o conteúdo aqui é cristocêntrico, né, levando para Cristo. Então a gente conta com a sua inscrição. Detalhe, gente, não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve aí e ajuda a gente a aumentar esse numerinho aqui, ó. Tá bom? Ó, tá aumentando. Estava antes de menos de 970, 921.970, tá bom? E bom final de semana. Fique agora com notícias do bem com Roberto Quirino, Tainá Félix, trazendo muita notícia do bem para você ficar por dentro, informado e bem. Tá bom? E a programação continua final de semana aí, toda 24 horas online. A programação aqui não para. Beijo, bom final de semana e obrigado pela sua companhia. Até segunda-feira, tá? Segunda-feira eu tô aqui. Tchau, tchau.